Olá a todos vocês, estamos aqui com uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e vamos agora verificar o que nós estudaremos na nossa aula 1, o objeto de conhecimento. Relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo, compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. E o nosso detalhamento, o comércio exterior, a OMC e o BRICS. Então vamos agora para o momento da nossa aula. Nós iremos estudar sobre importantes questões ligadas à parte política e também à parte comercial, onde nós estudaremos sobre o quê? Sobre o comércio exterior e duas siglinhas aí que nós iremos ver, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, né? E o BRICS, que a gente vai estudar daqui a pouquinho sobre essas relações. Agora, tudo isso, gente, vai estar relacionado ao quê? A globalização, onde a globalização, ela aparece aí como um fenômeno complexo, tá? Porém, ela vai estabelecer conexões entre diversas culturas, diferentes economias e também a parte da sociedade. Agora, tudo isso em uma escala global, gente, tá? Dando forma ao quê? A um mundo cada vez mais o que? Interligado com tudo isso que a gente vive no nosso cotidiano. Então, ela acaba sendo evidente, né, que acaba tendo essas trocas comerciais, porque hoje a gente observa que esse processo de globalização, os países, eles estão se conectando cada vez mais entre essas trocas comerciais internacionais e vão exercer o quê? Uma função crucial na dinâmica, tá, da economia mundial. Isso acaba fazendo o quê? Unindo nações, né, e impulsionando também progresso econômico em todas as partes do globo, tá? E isso, gente, acaba gerando o quê? O desenvolvimento do comércio exterior, tá? Não ficando somente ali naquele cantinho. Mas antes, né, de nós estudarmos aí sobre o que é o comércio exterior, nós temos que entender como que ocorre nessa economia, como que essa economia ela acaba sendo estruturada, tá certo? Então, nós iremos ver agora sobre essa estrutura aí da economia, ok? E essa estrutura da economia, ela vem a partir de um vídeo onde nós iremos analisar que a população ela está em constante mudança, né? As pessoas elas não estão paradas em um determinado local. Isso tudo vem através do quê? Da parte econômica, onde as pessoas elas trabalham, elas têm diferentes modos de vida. Então, é a partir daí que a gente observa os setores da economia, o primário, o secundário, o terciário e já surgindo o quaternário, ok? Agora, as atividades que a gente vai observar do setor primário vai estar ligada ao quê? A extração de matérias-primas, porque tudo que está ao nosso redor, gente, a gente observa que veio de algum lugar. E de onde é que veio? Veio dos recursos naturais, até chegar, por exemplo, aí a sala de aula, né? Então, tudo que a gente tem ao nosso redor vem de um lugar e normalmente esses recursos naturais vêm de onde? Da parte do campo, né? Onde ocorrem aí essas extrações e posteriormente acaba indo para o setor secundário, onde vai ocorrer o quê? O processamento dessas matérias-primas, dessas transformações que acabam ocorrendo, tá? Então, todas essas atividades que ocorrem, elas acabam se interligando com o processo de industrialização. Lembra aí da parte da Revolução Industrial, quando começam a surgir as primeiras revoluções industriais,
industriais. Com o passar dos anos, começa o desenvolvimento das cidades, onde a maioria da população antigamente elas viviam na parte do campo. Porém, com o passar dos anos, foi ocorrendo a melhoria e foram surgindo novas tecnologias. E essas tecnologias elas fizeram com que surgissem mais serviços. E é aí que engloba o quê? O setor terciário, né, onde as atividades econômicas elas acabam se desenvolvendo cada vez mais e atualmente tem essa ligação com a investigação e o desenvolvimento através do setor quaternário, onde acaba aumentando cada vez mais. Então, a partir, né, dessa análise do setor primário, secundário, terciário e quaternário, a gente observa que ocorre o desenvolvimento dos países, das cidades, né, com o passar dos anos. E vão existir países mais desenvolvidos e outros que ainda está ocorrendo esse processo de desenvolvimento através das economias. E é nesse patamar, gente, que a gente vai estudar, analisar o comércio, né, que acaba sendo ligado com esse processo de globalização que a gente vive atualmente. Mas, professora, o que é o comércio exterior, que é tão comentado, né, atualmente? O comércio exterior, gente, o nome já está falando, vai estar ligado a diferentes lugares. O comércio exterior ele vai se referir o quê? A troca de bens de serviço, tá? E também recursos entre países. Acaba envolvendo o quê? Importações, né, que vai ser ali a compra de bens e serviços estrangeiros e também vai estar envolvendo o quê? As exportações, que já vai ser o quê? A venda de bens e serviços para outros países. Agora, o comércio exterior, gente, ele vai ser o quê? Vital para o desenvolvimento econômico, tá? Pois vai permitir o quê? Que os países, eles aproveitem ali as suas vantagens, né, comparativas ali com outros lugares e também acabam expandindo as suas economias através desse mundo globalizado em que a gente vive, tá? Mas quais serão os principais componentes aí do comércio exterior? Gente, vai estar ligado às exportações e às importações, tá? As exportações vão ser os produtos e serviços produzidos internamente e vendido para outros países, ok? Mas além das exportações, também teremos o quê? Esse desenvolvimento, onde as exportações, elas geralmente acabam incluindo o quê? Bens manufaturados, né? Os commodities e serviços como tecnologia, a parte do turismo e também consultoria. Então, engloba, né, várias situações ali em que uma economia ela acaba se desenvolvendo bastante em um determinado local, principalmente quando chama muito atenção através de uma matéria-prima ou através mesmo da parte de turismo, tá? Isso tudo englobando essas exportações que vão ser vendas, né, para outros lugares. Mas, além das exportações, também teremos o quê? As importações. As importações, gente, elas representam o quê? Bens e serviços adquiridos de outros países. Por exemplo, pode existir países que têm escassez de produtos, então eles vão ter que importar determinado produto, né, determinado serviço, porque no país ele não é capaz de produzir. Tá? Então, os países frequentemente importam produtos que não estão disponíveis internamente, não se tem naquele local, ou então a quantidade que é produzida é muito pequena para a população, então acaba tendo que comprar de outros países, vão ter que importar de outros países, tá? Ou a gente também ainda observa que são mais econômicos, né, de serem adquiridos no exterior, porque às vezes ele quer guardar aquela matéria-prima, ainda não quer utilizar aquela matéria-prima que pode existir naquele
país, porque, por exemplo, existem países africanos, né, que ainda está em desenvolvimento, que acaba vendendo aquela matéria-prima bem mais barata, tá? Então, isso vai fazer com que os países desenvolvidos importem essa matéria-prima para o seu país e acaba ali guardando, né, aquela matéria-prima para ser usada futuramente, tá? Isso ligado a esses principais componentes do comércio exterior. Mas além das exportações e das importações, também nós teremos o quê? A balança comercial, tá? Que vai ser a diferença entre, né, o valor das exportações e o valor das importações de um país. Pode ocorrer que nessa balança comercial tenha um superávit, né, ou um déficit, tá? Agora, o que vai ser esse superávit? Gente, superávit ocorre quando as exportações, elas vão ser maiores do que as importações. Isso para um país, por exemplo, o Brasil, o que vai ser melhor? Né? Um superávit ou um déficit? Com certeza, o melhor para um país, para um determinado país, não somente para o Brasil, para os países do mundo inteiro, ele vai achar melhor vender mais do que comprar, né? Porque ele acaba ali adquirindo mais valores, tá? Então, o superávit, às vezes a gente escuta falar bastante da balança comercial, onde o Brasil teve um superávit em vendas de ferro ou de outra matéria-prima. Então, isso ocorre quando as exportações elas são maiores do que as importações. Já o déficit vai ocorrer quando, né, as importações elas acabam superando as exportações. Isso demonstra o quê? Que aquele país não está conseguindo, né, produzir determinados produtos para a população, então está tendo que comprar ali produtos de outros países para poder ali dar conta para a população, tá? Então a gente observa essa característica também da balança comercial em relação ao superávit e ao déficit. Agora, tudo isso englobando, né, esse comércio exterior. E qual vai ser a importância, gente, do comércio exterior? Vamos ter o crescimento econômico, onde o comércio exterior ele acaba contribuindo para o crescimento econômico, permitindo assim que os países eles se especializem, né, na produção de determinados produtos, de bens e também de serviços, as pessoas que trabalham, né, nas quais elas vão ter vantagens comparativas. Se eu invisto em determinada tecnologia e consigo vender para outros países, isso vai ser bom para mim, porque a economia ela se acaba se desenvolvendo, crescendo cada vez mais. Mas além do crescimento econômico, também vamos ter o quê? O acesso a recursos, tá? Onde permite que os países eles tenham acesso a recursos naturais, principalmente, que não vão estar disponíveis naquele local, internamente. E isso acaba o quê? Garantindo uma oferta estável de matérias-primas e produtos de um modo geral. Então, aí a gente observa essa comercialização entre os países, esse acesso a recursos que hoje em dia acaba facilitando o desenvolvimento da economia de vários países. Mas além do acesso a recursos, também a gente observa uma outra importância aí do comércio exterior, que vai ser o quê? A diversificação da economia, tá? Então, ao participar ali do comércio internacional, os países eles podem o quê? Diversificar ali a sua economia. E isso vai acabar o quê? Reduzindo a dependência, né, de determinados setores econômicos ali, mais específicos, e também aumentando o quê? A resiliência econômica. Então, isso acaba facilitando e ajudando nessa diversificação da economia. Então, a gente observa a importância também do comércio exterior para os países se desenvolverem cada vez mais, tá bom? Mas tudo isso, gente, toda essa comercialização internacional, né, ela vai ter ali alguns fatores em que alguns órgãos eles vão ter que entrar ali para poder tentar amenizar algumas situações. No caso, nós teremos o quê? A Organização
Mundial do Comércio, a sigla OMC, tá certo, gente? Agora, o que vai ser a Organização Mundial do Comércio? A OMC, gente, é uma organização internacional, tá? Que trata ali das regras do comércio entre os países. Porque imagina se não tivesse essa organização. Por exemplo, vai existir países que... existem vários países que vendem laranja, por exemplo, né? Essas laranjas, vamos pegar aqui na América do Sul, o Brasil, a Argentina, o que acontece? Por exemplo, a Argentina ela vai vender ali, vou só dar um exemplo, tá? A safra ali da Argentina, ela pode vender a saca da laranja a R$10, enquanto o do Brasil é R$50. Será que é justo essa diferença de valores? É aí que entra a Organização Mundial do Comércio, para manter o equilíbrio comercial entre os países, a conversa mais equilibrada entre os países. Foi estabelecida em 1995, sucedendo o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, com a sigla em inglês GATT, tá? Atualmente, nós temos aí a OMC. Agora, a OMC, gente, ela atua, né, como um fórum para negociações comerciais e resolve essas disputas entre seus membros, tá? Então, por isso que existe essa importância da Organização Mundial do Comércio. Agora, quais serão os principais objetivos aí da OMC? Promover, né, o livre comércio, onde a OMC ela trabalha para reduzir as barreiras comerciais, como tarifas e cotas. Tá? Isso acaba facilitando o livre comércio entre esses países membros que fazem parte da OMC. Tá? Além de promover o livre comércio, também vai estabelecer regras comerciais justas, tá? Onde define regras para garantir que o comércio, né, ele ocorra ali de maneira justa, né, prevenindo práticas desleais e também discriminatórias. Além de estabelecer regras, também vai fomentar o desenvolvimento econômico, onde ele busca promover o desenvolvimento econômico global, tá? Especialmente nos países em desenvolvimento, né? Então, ele tenta manter ali esse desenvolvimento para ter uma forma mais igualitária. Esses serão os principais objetivos da OMC. E o seu funcionamento? Como é que funciona aí a OMC? Vamos ter rodadas de negociações, né, que vão existir ciclos de negociações entre esses países membros e eles acabam discutindo o quê? Temas como uma redução de tarifas, né, os tipos de serviços que ocorrem e também ali a propriedade intelectual, porque atualmente, gente, a parte de tecnologia principalmente tem, né, se modificado muito rápido. Então, existem vários projetos, várias propriedades intelectuais que acabam surgindo em diferentes países. Então, eles também tentam equilibrar essas rodadas de negociações. Mas, além disso, também vai ser discutida a solução de controvérsias, onde a OMC ela oferece um mecanismo para resolver disputas comerciais, né, entre seus países membros de uma maneira mais justa e também tentando ser ali imparcial. Agora, quais serão os principais órgãos, né, que acaba tendo aí o funcionamento da OMC? Vamos ter o Conselho Geral, o órgão de solução de controvérsias e o secretariado, onde eles observam, né, como é que ocorre esse desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio, tá? Então, a gente observa, né, a importância dos países e vão existir alguns países, gente, que estão em desenvolvimento e é aí que surgem quem? Os BRICS, tá? Os BRICS, gente, são países, né, que vai ter uma sigla. Iniciou com o BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Com o passar dos anos, foram surgindo mais países, porém, veio em seguida a África do Sul, tendo aí a soma com a letra S. E aqui a gente pode observar, né, os países que fazem parte do BRICS, né? Um deles vai ser o nosso país, o Brasil, junto com a Rússia, a China,
a Índia e também a África do Sul, tá bom? Agora, o que é o BRICS? Olha só, BRICS é um acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, como vocês observam aí na sigla. Mas, professora, África do Sul, por que pegaram somente o Sul? Porque, gente, está escrito em inglês, né? South Africa, por isso que ficou como BRICS. Esse grupo, gente, é de países, né, que são considerados países que ainda estão em desenvolvimento, se uniu para o quê? Para cooperar aí as suas questões econômicas e políticas, visando um papel mais proeminente na governança global, não deixando ali somente os países mais desenvolvidos predominarem, tá? E quais serão os principais objetivos do BRICS? A cooperação econômica, onde precisa ali fomentar o crescimento econômico desses países, tá? Tendo também o processo do desenvolvimento sustentável, pegando tanto a parte econômica quanto a parte ambiental, e a inclusão financeira entre os membros, onde esses países eles também se ajudam financeiramente, a parte econômica, tá? Mas além da cooperação econômica, também vamos ter o quê? A reforma institucional, onde busca uma maior representatividade, né, e a voz nos organismos internacionais, principalmente com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, onde acaba tendo mais força. Mas além da reforma institucional, também um outro objetivo do BRICS vai ser o quê? A cooperação em política externa, tá? Onde eles buscam trabalhar em conjunto, né, questões principalmente da política global, como a parte também da segurança, né, da paz e da estabilidade entre os países. E isso tudo englobando os principais objetivos do BRICS. Agora também iremos estudar sobre as principais características, né, desses países que se juntaram para se desenvolver cada vez mais. Okay? Que vai ser aí a diversidade econômica, onde os países do BRICS ele tem diversas economias, né? Desde o processo ali de muita industrialização, como que ocorre na China e na Rússia, até ali do processo de industrialização dos países que ainda estão em desenvolvimento, como a Índia, como o Brasil e também como a África do Sul. Mas além da diversidade, também o diálogo e a consulta. O BRICS, gente, enfatiza aí um diálogo e a consulta como meio de resolver diferenças e promover interesses comuns, né? Também as iniciativas conjuntas, onde os membros do BRICS, eles colaboram em projetos e iniciativas, né? Como o novo Banco de Desenvolvimento, não deixando ali somente, né, o Banco Mundial, tá? Que acaba financiando projetos de infraestrutura e também um desenvolvimento sustentável entre os países membros. Isso tudo caracterizando essas principais características do BRICS. Agora, vai ocorrer também o quê? Uma colaboração dentro do BRICS, né? Então, dentro desse grupo, gente, vai existir instituições importantes que acabam fortalecendo tanto a parte econômica e financeira entre os seus membros. E é aí que vem o quê? O novo Banco de Desenvolvimento e o arranjo contingente de reservas, ACR. Assim como existe o FMI e também o Banco Mundial, o BRICS ele também começa a fazer também essas características. Então, vamos ter também o Banco de Desenvolvimento do BRICS, com a siglinha NDB, né, que vai ser o New Development Bank, que surgiu ali durante a cúpula no Brasil, né, em Fortaleza, no ano de 2014, com o propósito central, né, desse banco que acabou surgindo aí do BRICS, é de mobilizar recursos destinados ao quê? A investimento de infraestrutura, gente, e também o desenvolvimento sustentável, tá? Beneficiando não somente os países membros, né, como o Brasil, a Rússia,
a Índia, a China, a África do Sul, mas também outros países, outras nações emergentes que ainda está ocorrendo esse processo de desenvolvimento, diminuindo ali os juros, que muitas vezes com o Banco Mundial acaba sendo bem mais alto do Banco Mundial. Então, o Banco de Desenvolvimento do BRICS tenta ajudar esses países emergentes. Mas, além do banco, também vamos ter esse arranjo de reservas de contingente, que vai ter a sigla aí CRA, né? O BRICS, gente, ele vai acabar aí introduzindo, né, um fundo de 100 bilhões de dólares destinado a auxiliar os seus países membros, principalmente em uma situação de crise financeira que pode ali ocorrer eventualmente. Então, vai ter esse arranjo de reservas de contingência para caso ocorra algum problema na Rússia, no Brasil, que seja extremo, né? Então, esses 100 bilhões de dólares acaba ajudando esses países. Em 2024, nós tivemos aí a 16ª reunião de cúpula do BRICS, que ocorreu na Rússia, em Kazan, no mês de outubro. E durante a cúpula, gente, os líderes dos atuais países membros, eles acabaram discutindo temas globais, como a crise do Oriente Médio, a operação política e financeira dentro deste bloco, né, desses países, dessa junção desses países aí do BRICS. Agora, eles também analisaram nessa reunião relatórios sobre os trabalhos do novo Banco de Desenvolvimento e também do Conselho Empresarial do BRICS e a Aliança Empresarial das Mulheres. Hoje em dia a gente observa que ocorre muito desenvolvimento de atividades ligado a mulheres. E o BRICS, gente, também acabou expandindo suas fileiras aí de países que acabaram aderindo, né, sendo os novos membros, incluindo aí, olha só, gente, o Egito, a Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita e Emirados Árabes, tá? E nessa reunião, gente, que vai ocorrer aí o diálogo, né, entre os países, ela vai se dar em 3 principais pilares, que vai ser a cooperação em política e segurança, a cooperação financeira e econômica e a cooperação cultural e pessoal. Então, nessas reuniões, gente, que ocorrem aí entre os países que fazem parte do BRICS, o principal objetivo, né, dessa junção, desse bloco aí de países, por meio aí da cooperação, é o quê? Alterar o sistema de governança global, não deixando somente os países mais desenvolvidos prevalecer. Tá? E eles querem o quê? Que ocorra uma reforma de mecanismos como o Conselho de Segurança da ONU, né? Não deixando somente os países desenvolvidos ali se garantirem nessa parte de segurança, mas também como países emergentes. E além de introduzir aí alternativas a instituições como o FMI e o BID, né, para o fomento aí às economias emergentes, como vai ser o caso aí do NDB, tá? Então, a gente observa a importância desses países sempre estarem se reunidos para melhorar cada vez mais os países que já são países membros, mas também países emergentes, né? Os países ali que às vezes acabam prevalecendo, antigamente tinha somente ali o suporte dos países mais desenvolvidos, onde eles acabavam emprestando aquele dinheiro com altos juros. Hoje em dia já tem essa opção com o BRICS. Agora o BRICS, gente, ele pode ser considerado um bloco econômico? Não, tá bom? O BRICS ainda não é considerado um bloco econômico, ele só compartilha o quê? Um objetivo comum, né, de promover aí um ambiente econômico mais justo e equitativo no cenário internacional, tá? Então, olha só, o BRICS, né, ele não é considerado um bloco econômico, o BRICS ele acaba compartilhando aí o objetivo comum de promover um ambiente econômico mais justo e equitativo no cenário internacional, tá bom, gente? Então, a gente observa essa importância dos estudos sobre o comércio exterior, a Organização Mundial do Comércio e o BRICS. Pode ser que o BRICS ele se torne futuramente um bloco econômico? Sim, porém, atualmente é a junção desses países que estão buscando se desenvolver
cada vez mais, tá bom? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.